Olá, meus amados. Hoje nós vamos estar com a leitura diária, Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 21. Fala sobre a palavra do semeador, que é aí nesse versículo, o versículo 10 é a explicação de Jesus sobre a parábola. Então a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 10 do capítulo 14. Então se aproximaram os discípulos, ele perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecias de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam com os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esse versículo até aqui, onde Jesus fala aos seus discípulos, por que fala tanto por parábolas? Até porque alguns deles, ou sua grande maioria, tinha grande dificuldade de compreender o que Jesus colocava, né? E talvez até uma preocupação para com seus ouvintes, quando Jesus falava, de não conseguir entender, porque a gente vê em alguns contextos alguns perguntando do que ele está falando, do que ele fala, né? E outros ali dando a devida orientação, explicação do que Jesus fala, né? Então ele deixa bem claro que há os que não deveriam ouvir, para que ali pudesse tirar proveito da palavra para o seu próprio interesse. E não é isso que Cristo quer. Isso não é a vontade de Deus, fazer uso da palavra para o seu próprio interesse. E de certa forma, a parábola de Jesus ela era espremida de forma para que pudesse evitar alguma descrença, provocar alguma descrença, como está ali em Marcos 4:11, né? Essa parábola de Mateus, ela apresenta argumentos, e isso que nos traz aí à luz algumas coisas. Então, é uma forma que Jesus tinha de fazer com que os seus ouvintes, exclusivamente os apóstolos, pudessem ouvir as mensagens de Cristo através das parábolas, e pudessem pensar, puxar na mente para entender o real significado daquilo que está sendo colocado e guardar no coração. Essa é a grande verdade de cada um de nós discípulos, de ler a palavra, de ouvir a palavra, puxar a nossa mente e poder entender e guardar no coração. É lamentável quando a palavra ela é compartilhada e alguns deixam de usufruir desses momentos, porque não acham interessante ou por razões a mil. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando, as coisas acontecem na vida do ser humano, e se não tiver o conhecimento da palavra, não tem como resolver
os problemas ou buscar força para superar as lutas. Daí vem o desespero, daí vem as loucuras e a desistência da fé. E na volta de Cristo, aqueles que não tiverem preparados vão ficar. Aqueles que não tiverem preparado, aqueles que não tiverem convicto da fé no Senhor, esses estão separados da salvação. Então precisamos entender o que Cristo realmente tem colocado na nossa vida para o preparo do nosso tempo. Assim como vem ao longo dos anos, Deus Pai e Deus Filho, e agora Deus Espírito Santo falando ao nosso coração. Continuando aqui, né? Versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, mas entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, né? Então, o próprio Deus deixa esse grande significado, né? Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, todo o coração endurecido, é diferente. Isaías, como foi citado aqui no versículo 14, não era diferente. O povo estava de coração endurecido, vivendo a sua própria vida, né? Estava ali como Sodoma e Gomorra. Diferente de Sodoma e Gomorra é que depois de um tempo o povo começa a pedir socorro, não aguenta mais. E o nosso tempo, será que vamos viver essas loucuras do passado? Creio que sim, estamos vivendo de uma maneira moderna, mas estamos vivendo tudo isso, né? Então, muitos estão dentro da igreja como servos, né, entre aspas, e coração endurecido, né, coração de bronze, não se deixa envolver por nada, e a palavra, às vezes, ela não atinge da forma que deveria atingir, porque não se permite a isso, né? Então as pregações, muitas vezes, para essas pessoas, elas têm que ser filosóficas, não tem que ser bíblica. Pregações para esse tipo de servo, ela tem que ser pregações voltadas para a filosofia humana, né? E pastores que prezam a Bíblia, esses são rejeitados, né? Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso que nós pastores que prezamos a Bíblia somos rejeitados, porque assim entendemos que estamos no caminho do Senhor. E que as nossas palavras sejam palavras com parábolas de bom entendimento para os santos com o coração aberto. Versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos que ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nossa, quantas verdades aqui a Bíblia coloca, e a gente conhece esse texto, né, tão bem, e sabe que não está nada longe daquilo que o Senhor está colocando para os nossos dias aqui, né? E continuando aqui no versículo 22 do capítulo 13, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e o compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Até aqui, versículo 23. E fica muito claro que aqueles que
que recebem a palavra, e a igreja está cheia de pessoas assim, lamentavelmente, né? Está cheia de pessoas assim, que recebem palavras é, que, que vivem em cima de uma rocha, que não cria raiz, que vive com os pés na areia, que não tem um fundamento firme, mas graças a Deus tem aqueles que em boa terra é semeado a palavra, compreende e este frutifica e produz. Porque um dos maiores ministérios que Deus nos dá é de anunciar o seu nome a todos, né? De dar testemunho da sua palavra. E a nossa intenção enquanto igreja bíblica neotestamentária, é de estar levando o conhecimento, motivando e ensinando a igreja a prestar esse serviço de servo e de serva do Senhor, né? Por isso que a lição ela nos traz esse tema tão maravilhoso na lição 3, chamado para ser servo. É uma tarefa ingrata? Sinceramente, quando faço leitura desses versículos e vejo esses homens, né, tanto da parte de Isaías, quanto dos livros que já lemos até aqui, a gente vê essas pessoas sendo chamadas por Deus para servir em momentos difíceis de sua história, mas demonstraram um certo receio, um certo medo, mas se colocaram à disposição, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim que devemos ser, dentro da história que é marcada para nós, quando somos colocados à prova ou quando é nos dado um desafio a ser feito, a ser realizado, né? Servir ao Senhor com toda a dignidade. Nós temos que ter essa pegada na nossa vida, meus amados. Espero, em nome de Jesus, sinceramente, que cada momento dessa lição esteja frutificando na vida de cada um de vocês e que cada um de vocês possa estar fazendo a leitura desses capítulos e versículos, mesmo que eu esteja fazendo audível, os irmãos possam refazê-la e procurar entender a grande importância de ser servo. E se realmente ser servo de Deus é uma missão ingrata para você, que o Senhor possa estar iluminando a cada dia a sua vida e você tenha uma semana abençoadora, em nome de Jesus, meus queridos. Fique com Deus. Deus ilumine, Deus lhe guarde, e ter o privilégio de toda manhã acordar com os pássaros cantando à volta é imensurável, é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso ter a natureza nos abrilhantando todas as manhãs com o seu canto, né? E que o Senhor possa assim também demonstrar esses momentos e outros tão maravilhosos para cada um de vocês. Fique com Deus e em breve estaremos juntos com a próxima leitura. Amém?